Você acha que controla suas decisões? Porque às vezes faz exatamente aquilo que prometeu que nunca faria. Hoje eu quero conversar com você sobre algo que está acontecendo aí dentro agora mesmo. Enquanto você me assiste, pensa, sente, julga, deseja, se distrai, concorda, discorda, existe um verdadeiro teatro acontecendo dentro da sua mente. E esse teatro foi descrito por um dos pensadores mais influentes da história, Sigmund Freud. Hoje nós vamos entender de forma clara e prática o que são o inconsciente, o pré-consciente e o consciente. Também o id, o ego e o superego. E como tudo isso influencia suas decisões, seus conflitos e até os seus arrependimentos. E eu prometo, você vai começar a perceber essas forças atuando na sua própria vida. Freud propôs no início do século XX aquilo que ficou conhecido como primeira tópica, uma espécie de mapa da mente. Ele dividiu o aparelho psíquico em três sistemas: o inconsciente, o pré-consciente e o consciente. Então vamos entender isso com um exemplo simples. O inconsciente. Imagine um iceberg. A pequena parte visível é a consciência, mas a parte gigantesca, submersa, é o inconsciente. O inconsciente é o grande reservatório de desejos, de impulsos, de lembranças reprimidas, fantasias e conflitos. Ele funciona segundo o princípio do prazer, ou seja, ele quer satisfação imediata. Um exemplo cotidiano. Você começa uma dieta na segunda-feira. À noite, você passa na frente da geladeira e vê aquele doce. Uma parte de você diz: come agora, você merece. Essa parte é o funcionamento do inconsciente buscando o prazer imediato. O inconsciente, ele não pensa em amanhã, não pensa em culpa, não pensa em consequência. Ele quer satisfação. E aqui entra algo fundamental: a repressão. Freud explica que reprimir não é destruir uma ideia, é impedir que ela se torne consciente, mas ela continua ativa. Por isso, às vezes, você reage de forma exagerada, às vezes sente antipatia sem saber por quê, às vezes sabota algo importante. O inconsciente continua operando. Antes de Freud já se intuía que havia algo além da razão humana, mas foi ele quem sistematizou isso com profundidade. Ele mostrou que não somos senhores absolutos da nossa própria mente. E o pré-consciente? Agora imagine um porteiro. O pré-consciente seria esse porteiro. Ele fica entre o inconsciente e o consciente. Sua função é filtrar, ele transforma impulsos brutos em imagens mais aceitáveis. Por exemplo, você sente raiva do seu chefe, mas não sai gritando. O pré-consciente ajuda a transformar essa energia em algo mais organizado. Talvez você pense: preciso conversar de forma estratégica. Ou então você sonha com algo simbólico. O pré-consciente prepara o material para que o consciente possa organizar. Então, o consciente, ele é aquilo que você percebe agora. É o campo da percepção. Ele é regido pelo princípio de realidade. Se o inconsciente diz quero agora, o consciente pergunta: é possível? É adequado? Quais são as consequências? No inconsciente, a energia é livre. No consciente, a energia é organizada. É aqui que entram a lógica, a linguagem, planejamento, a decisão. Mas atenção, o consciente não é o dono absoluto da mente. Ele é apenas a parte visível. Depois que Freud reformulou sua teoria, ele criou o que chamamos de segunda tópica. Aqui entram três instâncias fundamentais: o id, o ego e o superego. Essas três forças estruturam nossa personalidade. O id, ele é o reservatório das pulsões. Ele é totalmente inconsciente. É o quero porque quero. Ele não conhece moral, não conhece tempo, não conhece contradição. Ele é atemporal. Exemplo: você quer dormir e quer assistir série ao mesmo tempo.
No id não existe conflito lógico. Os desejos coexistem. O id funciona por imagens, fantasias, impulsos. Ele opera pelo processo primário, que são a condensação, deslocamento. E por isso que os sonhos são tão simbólicos. O id é movido pelo prazer. Se dependesse apenas dele, viveríamos como crianças pequenas, querendo tudo imediatamente, chorando diante das frustrações, ignorando regras. Já o ego ele nasce do id, mas ele se desenvolve pelo contato com a realidade. Freud dizia que o ego é, acima de tudo, corporal. É o ego que diz: calma, vamos ver se isso é possível. Ele é mediador. Imagine a seguinte cena interna. O id diz: grite com ele agora. O superego diz: isso é errado. Pessoas educadas não fazem isso. E o ego tenta negociar. Vou esperar, vou falar depois, com calma. O ego, ele trabalha com o princípio de realidade. Ele organiza, planeja, adia, ele permite estratégia, linguagem, síntese e controle da ação. Sem o ego, viveríamos dominados pelos impulsos. Mas o ego também sofre. Ele é a sede da angústia. Freud descreve 3 tipos de angústia: a angústia real, que é o medo de um perigo concreto; a angústia neurótica, que é o medo de perder o controle dos próprios impulsos; e a angústia moral, que é a culpa. E essa culpa nos leva à próxima instância, o superego. O superego, ele é a internalização das regras, é a voz que diz: isso é certo, isso é errado, você deveria ter feito melhor. Ele nasce da internalização das normas familiares e sociais. Freud relaciona sua formação à resolução do chamado complexo de Édipo. O superego, ele tem 2 funções: o ideal do ego, aquilo que você deve ser; a consciência moral, aquilo que você não deve fazer. Exemplo cotidiano: você descansa no domingo, mas uma voz interna diz: você deveria estar produzindo. Esse é o superego. Quando ele é muito rígido, surge culpa excessiva. Quando ele é fraco, a pessoa pode agir sem limites. E como isso aparece em sua vida? Então vamos tentar integrar tudo. Imagine que você recebe uma crítica. O id reage. Responda na hora. Ataque. O superego reage. Você é incompetente. Deveria ter feito melhor. E o ego tenta equilibrar. Vou analisar a crítica. O que eu posso melhorar? A maturidade psíquica depende desse equilíbrio. Se o id domina, você tem impulsividade. Se o superego domina, você tem a culpa constante. Se o ego é forte, você tem uma adaptação saudável. Freud ele rompeu com a ideia de que somos essencialmente racionais. Ele colocou o inconsciente no centro. Ele mostrou que nossas decisões são influenciadas por forças que desconhecemos. Isso mudou a psicologia, a cultura, a arte, a forma de entender o comportamento humano. A partir dele, entendemos que não basta dizer: eu sei o que eu faço. É preciso perguntar: por que faço o que eu faço? Dentro de você existe um desejo que quer prazer imediato, uma consciência moral que cobra a perfeição e um mediador tentando manter o equilíbrio. O autoconhecimento, ele começa quando você aprende a identificar essas vozes, quando você percebe: isso é impulso, isso é culpa, isso é julgamento interno, e fortalece o ego para negociar com a realidade. A psicanálise ela não promete eliminar conflitos, ela ensina a compreendê-los, e talvez a maior lição dela seja: você não é apenas o que pensa conscientemente. Existe uma dimensão profunda operando dentro de você. E quanto mais você conhece essa dimensão, mais liberdade você pode conquistar. E se você gostou desse vídeo, clica no gostei, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Então, um abraço e até o nosso próximo vídeo.